Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu vou bem, graças a Deus. E vocês aí? Nós poderemos ficar melhor. Tem Cantinho do Abreu? Hoje não tem Cantinho do Abreu. Essa semana, Cantinho do Abreu, o Abreu deve estar aí curtindo as festas de final de ano, então não, por enquanto, assim, aparentemente não temos notícias dele, a não ser que chegue alguma agora aí, aos 45 minutos do segundo tempo. Ou provavelmente ele está pensando em montar uma nova rádio, ou como mudar a programação das que ele já tem. Ah, sim. Pode ser, mas com certeza ele deve estar aproveitando uma praia paradisíaca, uma praia deserta. Verdade. Ele deve estar maquinando qual vai ser a próxima rádio na qual ele vai mexer. Olha, o Felipe já está conosco, viu? Pois é, então, antes de eu saudar o Felipe, né, eu preciso dizer que na semana passada, no último domingo, nós tivemos aí a morte de um dos grandes humoristas aí do rádio e da televisão, Carlos Roberto Escova, com passagens pelo rádio e pela televisão, como eu já disse. Ele estava com 60 anos, recém-completados em 12 de dezembro. Moço ele. Bem moço, né? E segundo o portal Ourinhos Notícias, ele esteve internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia da cidade, e ele vinha enfrentando problemas de saúde desde outubro deste ano, em decorrência de diabetes, e além disso ele teve infecção hospitalar. E eu estou trazendo o Felipe Martinelli aqui porque o Felipe foi uma das pessoas que fez, acredito que seja uma das últimas entrevistas com o Carlos Roberto Escova, uma entrevista já bem antiga, em 2007, para um site chamado De Banda Larga. Então, o Felipe, inclusive, esteve em Ourinhos lá com o Escova, conviveu aí, privou da amizade do Escova. Então, eu estou trazendo ele para a gente poder falar um pouquinho mais desse talentoso humorista. Felipe, bom dia, obrigado por atender aqui o Rádio Amantes no ar. Alô, bom dia, Rodney, bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio, bom dia. Pois é, obrigado por atender a gente, Felipe. A gente teve que fazer uma alteração na pauta, mas é bacana poder contar com você. Então eu queria que você já começasse contando pra gente como é que foi essa convivência com o Escova lá em Ourinhos, né? Você foi até a cidade onde ele estava, você gravou uma entrevista com ele de mais de 3 horas, da qual participou o Paulo Gomes, lá da Rádio CBN de Salvador. Queria que você contasse os bastidores. O que te levou até Ourinhos e para você ter essa convivência aí com o Escova? Então, lá em 2007, eu me formei na faculdade, foi no meio de 2007, o curso de audiovisual da USP. E já no finalzinho desse curso, eu estava empreendendo uma pesquisa, assim, de forma completamente independente sobre o programa Balancê. Eu já vinha num progresso fantástico, eu estava quase, assim, todo mês eu tinha um entrevistado novo. E eu tinha uma colega lá da faculdade, ela estava fazendo jornalismo, ela ainda estava para se formar já no ano seguinte, mas a gente participou de umas disciplinas na faculdade de letras, e eu sabia lá, Mariana Lenharo, que ela é de Ourinhos. Mariana Lenharo hoje está escrevendo no portal G1. E aí eu pedi apoio para ela. Olha, tem um entrevistado que está em Ourinhos, porque eu sabia disso, eu fui procurar na internet e sabia que o Escova estava na Rádio Clube de Ourinhos, graças ao tio da Mariana, o seu Mário Pereira, que, segundo consta, ele ainda está trabalhando lá em Ourinhos na Companhia de Água de Esgotos, uma das únicas companhias municipais de águas de esgoto que acho que existe no país. Ele tem amigos na Rádio Clube, conseguiu o contato do Escova, liguei para ele, agendei uma visita lá no dia 12 de outubro, fui com a Mariana, e eu estava trabalhando no estúdio de áudio de um professor meu, que cedeu os equipamentos para realizar a entrevista para minha pesquisa, e inclusive até uma entrevista que eu me senti na obrigação de ouvir ontem. Foram mais de 100 minutos de entrevista somente para minha pesquisa. E esse meu chefe, perdão aqui que eu tô a voz um pouco embargada, que é a primeira vez que eu falo no ar na vida. E esse meu chefe pediu para que eu fizesse também uma entrevista para ir no ar, na verdade, pela empresa dele, né? Porque a gente tinha ainda uma intenção de realizar trabalhos para ficar hospedados no site da empresa. Esse trabalho acabou não sendo feito, assim, digamos, esse trabalho não foi direcionado para isso.
Eu fiz a entrevista lá, a minha entrevista para pesquisa, e também a gente agendou, como os ouvintes podem ouvir no meu programa lá no meu site de banda larga, podem baixar inclusive, temos uma plateia que é a família da Mariana está lá. A gente montou a entrevista no dia 13 de outubro e a minha entrevista para pesquisa foi dia 12. A gente organizou lá numa sala da casa dela, estava bem cheio de gente, né? E aí como se fosse mesmo uma coisa, um talk show lá com o Escova. O Escova participou de bom grado, era uma coisa para ser de 1 hora e pouco, o negócio se alongou assim por 3 horas. E foi assim, foi uma festa, foi um encontro muito legal. O Escova, desde o primeiro momento, quando eu encontrei com ele na primeira vez que foi lá para fazer a minha entrevista para pesquisa, extremamente solícito, bastante receptivo, já desde quando eu estava falando com ele pelo telefone. E após essa entrevista também, a entrevista acabou sendo publicada na internet, na verdade, alguns anos depois. Eu tive alguns problemas de edição, porque é muito material. Uma pessoa que tinha prometido editar para mim acabou me deixando muito de canto. Eu editei, publiquei, se não me engano, acho que em 2009, assim, independente, sem site nenhum. Em 2010 eu peguei e coloquei essa entrevista no meu site. Várias informações atualizadas lá. O Escova em 2010, em outubro de 2010, não estava em rádio nenhuma, ele tinha saído da Rádio Clube de Ourinhos, mas alguns meses depois ele foi para a Melodia FM. Mas após essa entrevista eu cheguei a acompanhar um pouco a vida dele, porque eu estava querendo inclusive sair desse emprego mesmo que chegou a me proporcionar aí o equipamento, e também que me deu a ideia de realizar essa entrevista que hoje vocês estão usando como referência para falar da vida dele. E eu estava querendo sair, então eu achava que ele poderia ser um canal, e a gente começou a falar bastante pelo telefone, e ele foi se tornando um amigo bem próximo. Ele até falava: conta aqui pro seu tio Escova o que está acontecendo. Ele é um camarada, sabe, gente fina, muito atencioso. A irmã dele, que estava dividindo a casa com ele, estava dividindo a vida com ele já desde 2006 ou 2005, não sei, quando ele se mudou para Ourinhos, a dona Divina, também falando comigo, pessoal muito atencioso, mas com o tempo aí as coisas foram puxando para um lado, para o outro. Em 2011, 2011 não, eu estou fazendo a conta, em 2009, 2010, aí ele já conseguiu um lugar lá na Melodia FM. Fiquei contente que ele estava já fazendo o que ele sempre gostou de fazer e tal. A Melodia, nesses primeiros anos, não tinha transmissão pela internet, aí eu não podia acompanhá-lo muito bem. E aí a coisa acabou se desgarrando, eu fiquei um pouquinho afastado do Escova desde então. Mas a vida dele estava naquele pé que aí a notícia do falecimento colocou. Ele estava lá na Melodia, fazendo os horáriozinhos da manhã, estava muito amigo do pessoal da rádio, estava apoiando várias iniciativas lá dos donos da rádio, de pessoas colaboradoras também. Estava bem satisfeito da última vez que eu conversei com ele, que já faz um certo tempo. E assim, isso daí, né? Esse foi o bastidores. O Paulo também, eu tinha combinado, eu não falei do Paulo Gomes. O Paulo foi importantíssimo, inclusive, para esse meu encontro do Escova, no seguinte sentido. A primeira pessoa que eu entrevistei na minha pesquisa foi o Odir Cunha, que é um jornalista lá santista, né, especializado em esportes. Eu entrevistei porque no Orkut ele falou que era um produtor do Balancê, e eu falei: posso te entrevistar então? Pode. A minha intenção não era pesquisar o Balancê, era o Perdidos na Noite, mas como a Balancê tinha a ver, então eu fui. O Odir também super receptivo e colaborativo, e aí eu conversando com o Paulo Gomes para saber do Escova, porque o Paulo tinha dado alguns recados numa página do Orkut que supostamente parecia ser do Escova. Cheguei pro Paulo: e aí, Paulo, ele te respondeu, não respondeu? Aí o Paulo pegou amizade comigo e me incentivou a fazer essa pesquisa, e me contando: olha, o Escova é meu ídolo. Eu comecei a fazer rádio, me esforcei em ser humorista no rádio, em fazer vozes, imitações, e me aprimorar por causa do Escova e tal. Aí quando eu consegui o contato do Escova, falei: olha, a gente tem que fazer esse conteúdo aqui, porque o dono do equipamento, meu chefe, falou que eu tenho que fazer um conteúdo para colocar na nossa página empresarial.
então eu quero que você participe, esteja na internet a tal hora. E aí quando montamos o esqueminha lá, né, quando o Escova chegou na casa da família da Mariana, aí então entrei em contato, estava lá o Paulo Gomes de prontidão, participou da apresentação daquele momento maravilhoso, com grande prazer, e que foi um grande, deu um novo sentido para aquilo lá. O Escova fez parte da minha vida, porque eu me lembro de pequenininho, eu acompanhando Perdidos na Noite com meu pai, adorando, assim, assistindo o programa por causa de Tata Escova, e o Fausto Silva sempre teve uma interação maravilhosa com eles, depois acompanhando a dupla lá no Viva a Noite, e o Paulo já é decano, né, já é um cara, pelo menos tem uns 10 anos a mais do que eu, um pouco mais do que isso, então ele tem uma memória bem mais fresca, tudo que eles fizeram, tudo que eles representaram, né, textos bem mais na cabeça, e eu tenho só uma lembrança carinhosa da infância, né. Então foi legal, assim, realizar esse sonho de um amigo meu. Ele também trouxe muito calor humano para essa entrevista. Os ouvintes podem escutar lá, vão me sentir assim um pouco contido, porque eu estava com certas preocupações na época, fora que minha voz normalmente é um pouco contida, mas eu estava lá um pouco não sabendo lidar muito bem com a situação, tal, mas o Paulo trouxe toda aquela vibração de um ouvinte que há muito tempo queria conhecer seu ídolo, além de um cara que é experimentado em rádio, e o Escova participando de tudo muito bem, a família da Mariana também. Então isso é um pouquinho dos bastidores lá daquele mágico dia 13 de outubro de 2007. Pois é, então, só para explicar para o pessoal aqui que está ouvindo ao vivo, o link dessa entrevista que o Felipe e o Paulo Gomes fizeram com o Escova estará no post do blog Rádio Amantes, né? Sempre que termina o programa eu publico a edição, a íntegra dessa edição no meu blog, e dessa vez vai estar lá o link para essa entrevista para o pessoal poder acompanhar então essas mais de 3 horas aí de conversa, de bate-papo, de imitações aí que o Escova fez. Eu tive a oportunidade de ouvir, realmente é um documento bastante precioso. Eu queria mandar um abraço para o Paulo Gomes, que estaria aqui com a gente hoje, mas devido a compromissos ele acabou não podendo participar aqui do programa, que também ele iria falar bastante sobre Escova. Deixa eu também mandar um abraço aqui para o Luiz Daniel, que está ouvindo a gente aqui ao vivo, e o Marcelo de Sena também, que está sempre aqui na escuta com a gente. Ô Felipe, eu tenho uma curiosidade. O Escova teve uma carreira muito, muito interessante. Ele fez parte aqui de emissoras de rádio e televisão de São Paulo, depois ele passou um tempo em Porto Alegre, no difícil mercado de Porto Alegre, que é um mercado que tem um certo problema aí com gente que é de fora, né? Mas ele foi muito bem aceito, ele fez bastante sucesso lá. E depois ele, na biografia dele, a gente sabe que ele foi para Miami, passou um tempo lá, depois voltou para o Brasil e se radicou em Ourinhos. Eu queria saber o seguinte: nessa convivência que você teve com ele chegou a explicar o motivo pelo qual ele foi para o interior de São Paulo e não voltou aqui para a capital ou para outra grande cidade aqui, outra grande capital do país? Porque eu acho que ele teria mercado para fazer rádio aqui no eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre, em qualquer outro lugar. Por que essa opção pelo interior de São Paulo, mais especificamente por Ourinhos? Então, isso daí eu vou te dar um motivo, eu posso te dar os dois, bom, mas vamos ficar com o que é possível de ser declarado publicamente mais fácil. Aqui eu escutei a entrevista que eu fiz para minha pesquisa, né? Inclusive até uma coisa que até posso liberar publicamente, vamos ver se eu organizo de um jeito, porque eu me lembro dele ter liberado, falou, pode fazer da forma que você quiser com essa entrevista. Ele disse que precisava de um tempo para pensar nele, para se recuperar emocionalmente de uma coisa desgastante lá, de um envolvimento amoroso que ele tinha passado. E a irmã dele morava em Ourinhos mesmo, a dona Divina, e estava sentindo uma certa... Sim, morava lá, então ele resolveu visitá-la, porque ele também não encontrava com ela já fazia assim mais de 20 anos. E ela estava passando por algumas dificuldades para vender uma casa, e disse que foi lá e ajudar, e resolveu ficar e arrumou lá o lugar na Rádio Clube de Ourinhos, e com isso ele continuou. Esse é o motivo que ele alega, né? Inclusive até diz que lá ele não conseguia nas grandes capitais, porque também não dava um espaço para ele falar o que ele queria nas rádios, imitar quem ele queria. Nessa entrevista que ele fez para mim, que não é a que está publicada online,
Ele até comenta várias dificuldades que ele tinha com Perdidos na Noite de imitações, das vezes que ele estava na escolinha do professor Raimundo e não podia, por exemplo, imitar político. Algumas coisas assim que eu sinceramente não sei como é que são os bastidores, porque aqui vamos prestar todo o nosso respeito ao homenageado, ao pessoa que está recebendo tributo, mas tem certas coisas que os fatos às vezes não batem com as coisas. E o Escova, ele tinha realmente uma personalidade complicada de conviver, e a própria dissolução da parceria dele com o Tatá é uma amostra disso, e inclusive até a lembrança que a família do Tatá tem dele não é boa, não é uma coisa assim que parece que foi amistosa, uma coisa que, puxa, foi uma coisa que valeu a pena, você fala com eles, eles lembram com gosto, mas é algo que já não tinha mais lugar para ser. Mas assim, ao que parece, realmente, o que os fatos mostram depois é que, na verdade, ele era um cara que tinha dificuldade de se inserir em mercados porque, né, era uma pessoa de difícil convívio, uma pessoa que acabou criando certos temores por onde passava. Mas enfim, esses são alguma coisa que eu também não consigo assegurar pelo meu desconhecimento no mercado, mas algumas pessoas que conviveram com ele meio que passaram esse problema, vão entre aspas problema, né? Porque na verdade uma personalidade genial sempre tem isso, né? A pessoa de difícil convívio, as personalidades geniais, dificilmente você vai ter um cara que é um... As personalidades geniais são geniosas, né? Acabam sendo muito geniosas, né? Exatamente, e aí mas é isso, basicamente era isso. Os principais mercados já ouviram falar muito dele, né? Se não conviveram com ele, já ouviram falar, e aí ele buscou o mercado de Ourinhos e pela graça de Deus ele realmente conseguiu arrumar esse fim de vida honroso, pelo menos assim uns 10 anos mesmo de trabalho honrado e de uma boa receptividade e amizade, mesmo num lugar assim de pouca projeção que foi Ourinhos, que ele merecia, né? Afinal a gente busca o que a gente merece, a gente recebe aquilo que nos dá a condição de ampliar, de colocar nosso potencial à prova, e que fosse num lugar pequeno para um lugar de talento grande como ele, mas era o que ele merecia colocar no ar. O mais importante, Felipe, é que ele estava ativo, né? Ele não estava parado, né? Porque a gente vê muitas pessoas, até da própria geração dele, de humoristas, que hoje não tem espaço aí na mídia em geral, né? Eu ia falar grande mídia, mas nesse caso mídia em geral, mas eu acho que o Escova, pelo menos, ele estava ativo, estava trabalhando, né? Claro, ele teve os problemas de saúde a partir de outubro, mas realmente eu acho que isso é o que vale, o que conta. Ô Felipe, existe uma curiosidade muito grande em relação às pessoas pelo período com o qual ele passou com o Fausto Silva, né? A gente sabe que o Fausto Silva teve na Gazeta, na Record, na Bandeirantes com Perdidos da Noite, com a mesma equipe do Balancê, né? Ele, Johnny Black, o Tatá, o Escova e a Lucimara Paris. Depois o Faustão foi para a Globo, como é conhecimento geral, só que ele foi sozinho e a equipe que trabalhava com ele não foi. Existia alguma mágoa do Escova nas conversas que você teve do que você pode falar aqui pra gente? Existia alguma mágoa do Escova com o Faustão por causa disso, ou realmente ele achava que era alguma coisa assim do jogo mesmo? O Escova sabia muito bem como as coisas aconteciam, ele comentou várias vezes, e comentou assim fora das entrevistas, isso eu não posso até não ter como provar essa posição dele, mas ele me falava mesmo informalmente, nossa, agora está surgindo aqui na cabeça a lembrança, lá na casa dele mesmo, ele falando de você vai lá, apresenta um projeto e a direção da rádio, olha, isso daqui a gente não interessa, e só virar as costas, eles já pegavam aquilo e mudavam para outra pessoa fazer. Ele sabia como o jogo acontecia, e até na entrevista da minha pesquisa, assim, ele via que muita coisa no Perdidos já estava mudando para pior, mas para pior no sentido criativo, de liberdade para ele e para o Tatá, e lógico, assim, muito do braço da balança pendendo para o Fausto, mas assim, o braço econômico. O Fausto sempre foi um cara que
que era um complemento para eles, acho que talvez, sei lá, eu posso morder a língua depois, o ouvinte que queira ter mais conhecimento pode até dizer, mas o que melhor complementava a atividade de Tata Escova, o que melhor interagia, né? E assim, muito do cartaz que ele tinha lá e da graça que ele trazia para o programa Perdidos na Noite, de fato era graças à dupla Tata Escova, mas ele via que o braço pendia lá só para o Fausto, braço econômico, patrocinadores e tudo. A parte assim, procedimentos, porque não vamos discutir isso, até porque é para entrar no mérito se o Fausto realmente trazia, no senso dele ir lá, dele conversar com o empresário, com o anunciante, trazer, aí se o cara faz isso, é lógico que ele tem que receber alguma coisa. Não sei como é que era esse jogo nessa época, né? Mas eles foram começando a ficar descontentes por esse lado, por falta de retorno da repercussão que o programa vinha tendo, e aparentemente, mesmo pelo que dá para entender na entrevista, na minha, né, na que eu ainda vou disponibilizar, por também uma falta de liberdade que começou a se surgir, começou a se desenhar com o transcorrer do tempo, com a maior projeção nacional do programa, porque depois, em 86, ele foi para Bandeirantes e aí o programa foi para o Brasil inteiro. Aí mago ele não tem, simplesmente ele disse como as coisas aconteceram na visão dele, como não deixa de acontecer hoje. A gente sabe como esse mercado midiático é assim mesmo. Ele realmente parabeniza o Faustão por chegar onde chegou, porque segundo ele, o Faustão mesmo que pediu espaço no Balancê para apresentar nas folgas do Osmar, nas ausências do Osmar e do Juarez Soares, eles deram esse espaço e ele levou até chegar onde chegou, né? Isso é o que até gostaria muito, né, de entrevistar o Fausto Silva para saber os bastidores do Balancê na visão dele, do Perdidos na Noite, inclusive até do Domingão, mas eu não estou sabendo de como é que isso ocorreu por mais de uma testemunha. Mas é um cara que ele viu crescer também, né? É um cara que, inclusive até na própria Jovem Pan, ele já conhecia o Fausto Silva já desde a Jovem Pan nos anos 70, onde ele foi integrar a equipe do Osmar, o Fausto Silva e o Escova no show de rádio do Estevam San Girardi. Enfim, a mágoa não havia apenas, né, um conhecimento de causa. Você sabe que aquilo é da profissão, ele não falava mal de ninguém, apesar de tudo que eu falei da personalidade dele, ele realmente não falou mal de ninguém, de todos os ex-colegas de profissão dele daqui de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, falava sempre bem de todos, sabe? É uma personalidade, digamos, genial, como o Rodney falou, genial e geniosa, mas ele não falava mal de ninguém. Pois é, realmente a gente tem que deixar isso bem claro. O Escova era um camarada muito genial, mas também era ao mesmo tempo genioso. Deixa eu mandar mais abraços aqui também, o delegado Alex Pérez Malantruco, que também está aqui na escuta. E continuando aqui a entrevista com o Felipe, você falou agora de passagem, né, que o Escova conhecia o Faustão da Rádio Jovem Pan, né, e o Escova começou lá no show de rádio. O que ele te contou sobre essa fase aí com Estevam San Girardi? Inclusive, pelo que consta, foi até o San Girardi que deu a ele o apelido de Escova, não foi isso? Foi, isso daí quem me revelou foi o Odair Batista, entrevista inclusive para a mesma pesquisa minha. Ele chegou lá com cabelão, ele chegou lá na Rádio Jovem Pan com uns 18 anos, isso deve ter sido em 73, 74, chegou lá com um cabelão, então o pessoal falou, é o Escova, né, tá faltando escova, esse cara é o Escova, então aí ficou o apelido para ele. Até então ele era só o Carlos Roberto Isaías. E ele falava lá, ele primeiro começou fazendo o Curtição com o Tatá, é um programa que eu tenho até no meu porta-arquivos online lá, chegou para mim, eu não coloquei, eu só explicando para o ouvinte, eu aqui sou um colecionador de gravações antigas de rádio, eu tenho um acervo de fitas, né, de mídia física que me foi doada por um amigo que trabalha em rádio, e eu digitalizo e coloco na internet para download público. É um pouquinho difícil de chegar por causa de alguns problemas, mas ele ainda está livre para isso. Eu tenho uma edição do Curtição, uma coisa de 9 minutos de programa, mas essa chegou para a internet graças ao Paulo Gomes, que conseguiu pegar lá no Emule, quando esse software ainda estava em voga. Esse Curtição era uma ideia do Tatá. O Tatá já estava no rádio, acho que desde os anos 60,
E ele fez um programa que era para acordar as pessoas, era um programa que ia às 6 da manhã, em que eles faziam uma tremenda de uma algazarra, tocavam apito, batiam sino, botavam música agitada para o pessoal acordar para ir para a escola, para ir para o trabalho. Então o Escova começou a parceria com o Tatá nesse curtição, e já desde sempre chegou lá, inclusive por meio das imitações dele, porque ele impressionou, já tinha trabalhado na Rádio Mulher, ele tinha impressionado um diretor da Rádio Mulher, isso aí foi no testemunho que ele me deu, impressionado o diretor da Rádio Mulher com as suas imitações. Imitação não era um tipo de humor muito comum nos anos 70. Você tinha alguns imitadores, mas não eram muitos, assim, eram poucos, e acho que talvez se achava que só o pessoal de um certo Olimpo que podia fazer, como o Golias fazia lá do Jânio Quadros, e assim, ainda assim se fingia 3, 4 personalidades. Então ele entrou no rádio por meio das imitações lá na Rádio Mulher, e depois de um tempo ele foi para Jovem Pan lá com o Tatá, e entrou no show de rádio do Estevam San Girardi. O San já devia ser até o diretor de humor, né, da própria Jovem Pan. Quer dizer, eu estou falando isso meio em aberto, imaginando como as coisas se organizam em rádio naquela época, né? Esse é o diretor artístico de humor. Trouxe lá pro show de rádio, e ele falou que era uma coisa louca, mas tinha uma tranquilidade, porque ele sabia lidar com isso. Era uma coisa, inclusive, que para ele era aceitável na personalidade dele, que as coisas fossem daquele jeito. Era sempre, entrava o show de rádio no final do primeiro tempo, depois no final da rodada, então você tinha que fazer humor com coisas que aconteceram durante a partida, com o cartão amarelo que fulano levou, com a entrada que o Rivelino levou, com a cacetada que o Gerson deu em outra pessoa lá. Então eles tinham que fazer isso na hora, e o que o Estevam lá fazia mesmo, colocava na roda. O cara estava fazendo o número dele lá, dizendo o texto que o San Girardi compôs durante a partida, e quando ele está lendo o texto, interpretando o texto, o Estevam ainda fazia uma gracinha lá para provocar o cara. Chegava pro San Girardi antes da partida: ô San, eu tô pensando em tal coisa, um sujeito que tem uma voz mais ou menos assim, ele é torcedor lá do Juventus e não sei o quê. Pô, legal, mas a gente vai trabalhar isso uma outra hora. Não, mas continua fazendo. Aí no meio do show de rádio, o Estevam falava: ô Juventino, entra aí, fala alguma coisa. Pô, entrava o personagem do cara, ele nem conseguia desenvolver nem nada. Então tinha muita coisa assim de fazer fogueira mesmo, de botar o cara na fogueira na hora e botar pra valer, e o pessoal se desenvolvia naquilo, né? E anos e anos fazendo aquilo. O San Girardi, opa, peraí que tem aqui meu celular dando um sinalzinho, já consegui desligar. Então o Estevam San Girardi botando o pessoal na roda, fazendo o humor deles ferver, né? Ele era muito provocador e também muito brincalhão, de ser bem atirado, bastante caloroso e até meio sem noção, meio Joselito, segundo a descrição dele, né? Mas isso desenvolveu um humor, né, uma coisa única, uma coisa bem radiofônica mesmo, que é uma coisa de momento, de fazer uma coisa funcionar para aquela hora, né? E fazer a coisa fervilhar, pegar o fervor de uma coisa que aconteceu naquele instante, que depois pode até não ter significado nenhum, como uma simples falta, um simples arremesso lateral, e fazer daquilo um esquete cômico. E que foi uma coisa que depois, esse tipo de verve, esse tipo de prontidão, veio muito a calhar com o Balancê, porque eles faziam humor com o que o entrevistado do programa dizia, né? Fazia o personagem humorístico entrevistar, interagir com o entrevistado e interagir perfeitamente bem, né? Uma coisa integrada com o assunto, uma integração, uma observação, uma capacidade de percepção do momento, que é a coisa fantástica. Ele comentou isso daí do período com o San Girardi, mas é uma coisa que pra gente espanta, né? É algo maluco, sem, digamos assim, entre aspas, sem pauta. A diferença é que a pauta estava na frente dos seus olhos e você precisava pegar o bonde, e o bonde passa rápido, né? Era isso. E ao mesmo tempo sem pauta, né? Ao mesmo tempo anárquico. Era isso que ele falava do trabalho com o Sanja,
e que é uma coisa que deu para ver que ele levou pro resto da vida e que fez história por causa desse tipo de provocação feita pelo velho Sanja. Pois é, eu tive a oportunidade de entrevistar o Odair Batista aqui no Rádio Amantes no Ar, e ele falava isso, que tinha, o San Girardi, ele ficava muito preso ao texto, né, até para organizar o programa, até por causa das questões do tempo, mas que havia espaço para improvisação. E você contando aqui nessas passagens aí do Escova no show de rádio, eu fico imaginando o quão engraçadas elas poderiam ser, né? E o Balancê realmente foi uma revolução aí, um dos programas de rádio revolucionários aqui do rádio brasileiro, né? E foi levado a ar num período difícil, né? A redemocratização, a abertura promovida aí pela ditadura militar. Então realmente, e o programa teve vários problemas também com censura, havia aquela questão das greves, também muitas situações complicadas pelas quais a equipe do Osmar Santos passou. Então realmente, aliás, você fez uma ótima escolha em estudar o Balancê aí para ser o seu tema aí na tua conclusão de curso. E Felipe, eu posso fazer uma inconfidência? Eu quero dizer que o Felipe é o guardião dos arquivos do Onofre Favoto, né? Ele falou aqui de passagem dos arquivos de áudio, né? Então realmente o Felipe, ele é responsável por isso, por digitalizar e tornar público esses áudios do arquivo do Onofre Favoto, que só tem biscoito fino lá, tem edições do Balancê, tem coisas espetaculares lá do rádio antigo e do rádio atual. Eu até quero te dar os parabéns de público, né? A gente já se conhece há um bom tempo, né? Eu sou usuário dos arquivos aí que o Felipe disponibiliza, então eu quero te agradecer por esse serviço que você faz aí ao rádio brasileiro. Deixa eu só registrar mais uma participação aqui do Marcelo de Sena, né? E ele fala aqui da geração de humoristas do tempo do Carlos Roberto Escova era bem limitada, e ele também cita aqui o nome do Serginho Leite, né? E é uma pena, Felipe, aí jogando para você, que esses humoristas estejam partindo tão prematuramente, né? O Serginho Leite morreu também de forma prematura, o Escova também já nos deixou, né? É uma pena isso, né? Que de repente profissionais tão talentosos, que fizeram muito pelo rádio, estão partindo aí de forma prematura, né? E o próprio Tatá tendo que se retirar por conta de um rompimento de um aneurisma em 96. Eu conheço o Tatá pessoalmente, a família dele, eles colaboraram também para a minha pesquisa. Ele está impossibilitado, digamos, ele está um pouco como o Osmar Santos está, né? Só que ele não consegue pronunciar palavras, o Osmar Santos consegue pronunciar. É uma pena, né? Mas é incrível, né? Uma coisa da vida. Você tem esses humoristas aí, acabam indo, não é como explicar. Simplesmente a gente tem que conviver e lembrar do trabalho deles, né? De como essas pessoas alegraram nossas audiências e tal. E só voltando aqui um pouco ao assunto, né? Eu que agradeço o crédito, Rodney, e agradeço também que você venha usando esse trabalho que eu faço com os arquivos do Onofre Favoto aqui para esclarecer, sempre informar seu ouvinte no Rádio Amantes no Ar, e também do seu blog lá na internet. Eu gosto disso, é uma atividade que me faz muito prazer. Eu simplesmente me dedico mais ao arquivo do Favoto, porque é o que eu tenho. Há muitos áudios por aí na internet, mas eu simplesmente não fico pegando, senão eu não vou ter vida própria. Eu me dedico mais ao arquivo do Favoto. Tem muitas coisas bem interessantes, outras coisas até apenas curiosas. Eram programas bem menos de menor repercussão, mas mesmo assim interessantes de ver. Mas voltando aqui ao assunto, enfim, né, coisa da vida, aquela coisa, né? A gente tem uma pessoa, um ente querido, uma criatura que a gente valoriza muito, pode simplesmente ser um bichinho de estimação, pode ser uma pessoa, essa pessoa pelas circunstâncias, tirada do nosso convívio, e comunicador de rádio mais ainda, né? Porque o rádio é tão próximo da pessoa que você tem como um amigo de verdade, né? Aquela pessoa que está lá falando no microfone, e aquilo lá é tirado, né? De repente você pensa, eu fiquei, quando eu soube aqui do Escova, claro que eu não o conheci por causa do rádio, eu conheci por causa da TV, mas sabendo aqui do falecimento dele, foi mesmo como se tirassem um parente que muita alegria me trouxe, como ele mesmo dizia, o tio Escova que muito calor e muita animação me trazia nas noites de sábado durante um bom tempo.
Felizmente, né, coisas da vida, assim, a gente enfrenta e é chateante que a gente veja que eles não estejam partindo em idade avançada. Pois é, até porque eu acho que eles teriam muita linha para queimar, né? Você contou aqui pra gente, né? O Escova fez uma opção, ficar lá no cantinho dele, lá em Ourinhos, etc. Estava ativo, estava trabalhando. Foi uma opção, mas com certeza ele tinha aí muita linha para queimar. Para terminar, a gente falou aqui de passagem pela estadia dele em Porto Alegre, né? Que é um mercado bastante exigente, né? Ele contou alguma característica lá? Como é que ele foi parar em Porto Alegre? Ele detalhou isso aí para você? Esse pedaço eu acabei entrando menos em detalhe, viu? Essa eu vou confessar meu desconhecimento, só tem alguma coisa ou outra bem por cima que um outro fã dele que eu acabei conhecendo pelo Orkut, mas eu não travei muita amizade, eu precisava recuperar ele no meu canal do Skype, chama até o caso o nickname lá, Neto Knoxville, é um cara que ele estava, até onde eu sabia, trabalhando numa rádio de interior gaúcho. Eu não sei muito bem como é que era não, por que ele foi, mas possivelmente ele devia estar procurando um mercado completamente diferente. Como ele conseguiu lá um espaço no mercado tão restrito lá como o gaúcho, restrito a quem não é gaúcho, quem não é sulista, né? Eu também não tenho a menor ideia, mas foi um programa que fez história. O pessoal lembra do programa X, fizeram um disco lá, então foi uma coisa plenamente de bastante repercussão. E segundo lá o Escova, ele acabou para ele porque terminou o contrato, né? Simplesmente terminou o contrato e falou, não queremos continuar o programa, não queremos continuar com a equipe, e aí disso ele foi para Miami. Foi morar um ano em Miami, e depois desse um ano que ele voltou para o Brasil e foi parar em Ourinhos. Isso aqui eu vou pedir desculpas ao ouvinte que eu não tenho maiores informações para dar. Não, tranquilo. Ele fez parte do programa X lá da Rádio Atlanta, eventualmente ele fazia alguma coisa para a Rádio Gaúcha e tal, e antes dele ir para Miami ele ficou poucos meses lá na Rádio Bandeirantes, lá de Porto Alegre, que é muito forte lá. O Grupo Bandeirantes tem 2 ou 3 emissoras de rádio com bastante prestígio lá naquela cidade, então ele ficou ainda uns 6 meses aí ativo em Porto Alegre, depois que ele foi lá para Miami. Felipe, eu quero agradecer então pela tua participação, pelas histórias que você contou. Mais uma vez eu quero, para quem está ouvindo aqui ao vivo, eu vou deixar o link no meu blog da entrevista que você fez com o Carlos Roberto Escova. Eu quero que você então, se você quiser contar alguma coisa aí que ainda não foi falado sobre o Escova, fique à vontade nas suas considerações finais. Eu só agradecer aqui o espaço, Rodney. Eu fico muito contente também com essa homenagem, uma forma de lembrar esse humorista que foi importante mesmo para a imprensa brasileira, para a mídia brasileira no período de redemocratização. Inclusive até depois você pode divulgar lá a pasta onde estão os arquivos online. Numa das edições, não é do Balancê, é do Na Roda do Balancê, que é quando o programa foi para o pool de emissoras da Record e Gazeta, isso quando o Osmar Santos mudou da Globo para a Record. Tem uma edição lá que é de 18 de agosto ou 17 de agosto de 1988, em que eles recebem o Juarez Soares e comentam sobre o programa, a importância do programa, tal. O Escova coloca que ele foi, vamos dizer se é a palavra que ele está dando lá naquela gravação, um dos primeiros humoristas no rádio a fazer imitação de político, né? Porque ele disse então nesse áudio que até então não era possível, não era permitido fazer imitação de político, e o começo foi um pouco complicado, porque ele começava a fazer imitação do Maluf, já dava uma abafada, começava a fazer imitação do Aureliano, do Figueiredo, já dava uma abafada, mas com o tempo a coisa foi ficando mais leve, e aí ele foi podendo fazer imitação de quem quer que fosse, né, dentro do limite permitido, que era até um limite que eles sabiam passear, fazer uma sátira maravilhosa mesmo assim, mesmo que a gente tenha ideia de alguma restrição. Então, assim, essa importância do Escova, que ele realmente começou a colocar a imitação de político de volta ao mapa da sátira política nacional, que até então na ditadura a história, né, a contação de história oficial meio que limitava o humor político do Brasil ao pasquim, e vamos pensar que na verdade muita coisa foi feita além disso,
e é uma amostra, inclusive, do fervor que havia na abertura política, e era um fervor que não era apenas no lado político da coisa, mas estava nas artes, música, esporte, estava acontecendo muita coisa, e o Balancê estava no meio disso tudo, e o Escova fez isso acontecer, né? Foi um cara certo, mesmo ele, o Tatá, para levar isso para uma inteligência que estava mesmo pescando tudo que estava acontecendo no momento e traduzindo aquilo na forma da arte dele. É um pioneirismo que esse que eu estou dando, esse dado que tem lá no depoimento dele para a edição do programa de 1988. Então é apenas para registrar isso, do papel do Escova nesse meio de comunicação que a gente tanto ama, que estamos falando agora, travando contato com o seu ouvinte, que é o rádio. É isso aí. Então eu quero agradecer ao Felipe Martinelli, que é um estudioso sobre o tema rádio. Depois eu quero que você volte aqui outras vezes para a gente falar bastante sobre esse veículo. Ele fez uma das últimas entrevistas, eu imagino que tenha sido a última, né? Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra entrevista assim com esse fôlego aí que você e o Paulo Gomes fizeram com o Escova. Então, eu trouxe ele aqui para falar bastante então sobre uma dessas personalidades do rádio que morreu já praticamente há uma semana, e a gente aqui divulgou no blog Rádio Amantes aqui pro Eixo Rio-São Paulo, e a gente faz essa homenagem aqui no programa Rádio Amantes no Ar. Obrigado, Felipe. Até a próxima, então. Eu que agradeço, Rodney, pelo espaço, pela atenção, pela homenagem ao Escova. É sempre bom a gente lembrar das nossas referências e por que eles são referências. Um abraço a todos e até um próximo encontro. É isso aí. Eu acho que a gente tem aí, eu não sei se nós temos, né, o Melô do Sai Capeta, né? Vai, fofonha. Né? Então, tem sim, Rodney. Então, vamos fechar então essa homenagem com o Melô do Sai Capeta. Tem a outra do currículo, mas eu acho que se eu tocar ela aqui, eu não volto na semana que vem. Não, nós vamos tocar sim. Vamos tocar as duas. Vamos tocar. Primeiro Sai Capeta. Primeiro Sai Capeta. Vai lá. Irmãos, estamos numa concentração. Você que é pecador, coloque a mão em cima do rádio e faça conosco a prece milagrosa. Aleluia! Diga comigo! Aleluia! 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 Se livre do capeta que está com o fricope, irmão! Oh, sai, capeta! Sai, capeta! Uma tremenda gata, ela me deu um beijo e quase me mata. Quando tirou a roupa, eu nem pude acreditar. Um enorme travesti começou a rebolar. Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, 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 capeta! Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, 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 capeta! Irmão, você que tem problemas nas partes baixas, aleluia, coloque a cueca em cima do rádio que eu vou benzer. Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, 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 capeta! Eu bebia feito louco, estava desempregado, dormia com o cachorro, que era um grande tarado. O capeta me leva pra lá, o capeta me puxa pra cá. Quando o fogo passava, eu começava a gritar. Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, capeta! Sai, 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 capeta! Irmãos, pague o carnê em dia, pague o nosso carnê cruzamos, irmãos. Eu vou tirar de você isso, irmão. Você vai ficar bem tirando o capeta. Você que está desenganada, você que está com problema, lê a Bíblia, irmão. Irmão, você está desenganada, aleluia. Você que está com problema no livro, lado de cá, vem aqui que eu faço tirar de cá. Sai, capeta! Sai, capeta! Pois é, só para contextualizar, né? Em 86, se eu não estiver enganado, o Tatá e o Escova gravaram um disco
chama Tatá Escova, e o grande hit aí, se é que a gente pode colocar dessa forma, é o Melô do Sai Capeta, né? Uma sátira aos pastores evangélicos denominacionais, né? Toda aquela estética, né, dos programas de rádio que são apresentados aí até hoje, né? Essa estética continua até hoje, e claramente aí são figuras inspiradas no missionário Davi Miranda. E gozado, né, Flávio? Semana passada, na segunda-feira, eu tomei conhecimento da morte do Escova na tarde da última segunda-feira. A gente falou de manhã um pouquinho sobre isso, né, Flávio? É, verdade. Você tem razão. Aí, se vocês quiserem tocar, aí eu já não me responsabilizo, mas aí então eu só quero deixar um aviso aos ouvintes, né? Semana que vem, né? Se eu não estiver aqui... Claro que você vai estar. Claro que você vai estar. Mas tem aí a música do currículo. Vai sim, vai, Fufuia, só com o pau. Ei, compadre, a sua irmã tem um currículo bonito. O currículo tem a sua. A sua. A sua. A sua. A sua. A sua. Minha irmã muito bonita, tá querendo trabalhar, pra arrumar um emprego. Ela vai ter que mostrar. Vai. Ok. O seu currículo. Ela vai ter que mostrar. Minha irmã é analista e só quer trabalhar. Toda firma que procura, ela tem o que mostrar. Ok. O seu currículo. Ela vai ver que mostrar. Ei, compadre, a sua irmã parece santinho. Por que, santinho? Todo mundo quer pegar. A sua irmã parece água benta. Ok, por quê? Todo mundo quer passar a mão. Minha irmã muito bonita, tá querendo trabalhar, pra arrumar um emprego. Ela vai ter que mostrar. Vai. O seu currículo. Ela vai ter que mostrar. Infelizmente, bichinho, eu só queria ter mais sandália pra gastar. Apoiado. Minha irmã é analista e só quer trabalhar. Toda firma que procura, ela tem o que mostrar. Tem. O seu currículo. Ela vai ter que mostrar. O seu currículo. Ela vai ter que mostrar. Pois é, compadre, você quer saber de uma coisa? Ah, sim. Sua irmã é bonitinha mesmo, viu? Só que ela tá pior que a viaduta, viu? Por quê? Todo mundo já passou lá, ó, gente, sim. Mas sua irmã parece campainha. Por que a minha irmã parece campainha, senhor? Todo mundo quer apertar. Ô, gente, vai pra lá, bichinho. Comigo não. Mas vamos dar essa chachadinha aí, olha que coisinha gostosa. É verdade. Nossa, bichinha, deixa eu fungar no cangote dela agora. Tudo por causa do seu currículo, hein? 10 para as 10 agora, esse é o Prime Time na sua Rádio Showtime. Estamos com Rodney Brocanelli e os sucessos de Tatá e Escova, né? Pois é, né? Agora sim, eu já vou reiterar. Se na semana que vem eu não estiver no ar, você vai estar assim. Feliz 2016. Fica frio que você vai voltar, não se preocupe. Cuidado, não passa na porta de nenhuma igreja, hein? Cuidado, hein? Por quê? Você vai ser linchado. Sai, não. Capeta! Mas é isso aí, então, é a nossa homenagem aí ao Carlos Roberto Escova, que faleceu no último domingo, né? Então, a gente relembrou um pouquinho aí da carreira desse genial e genioso humorista, né? Que fez história no rádio e na televisão. Verdade. Ô, Rodney. Sim. Você vai estar de volta na segunda-feira e eu aproveito para desejar para você e para a família um feliz ano novo, com muita paz, muita alegria, muita saúde, que Deus te proteja e te ilumine e que você, em 2016, continue o ano inteiro conosco, sem nenhum problema, só com alegria e felicidade.
Opa, que eu desejo agradeço todo mundo João, aqui, mais né? uma vez pelo espaço aqui em 2015. Todos nós. Quero desejar um feliz 2016 a toda a família Showtime, os nossos ouvintes, o pessoal aí da equipe, e estaremos juntos com certeza em todo esse ano de 2016 falando das coisas boas e das coisas ruins do rádio. Infelizmente a gente é obrigado a falar das coisas ruins, mas para 2016 eu quero falar notícias boas, eu quero falar de coisas boas, gente contratando, rádio estreando, a migração do AM/FM é uma realidade, deu certo, emprego para todo mundo, então é isso que eu desejo, são os meus votos para 2016 no meio rádio aí. Para você também, querido Rod, de todos nós, viu? Mas tem um pedido de Paulo, Flávio, eu aqui, nós queremos toda semana em 2016, Cantinho do Abreu. Pode deixar, vai ser uma meta aí para 2016, o Cantinho do Abreu 2016 Reloaded. Ele deve estar maquinando quem ele vai mudar na programação, quem ele vai demitir, quem ele vai contratar e não pagar e depois vai demitir. É mais ou menos isso. Um abraço, Rodney. Tchau. Grande abraço a todos aí. Abraço, querido. Radioamantes.wordpress.com, não esqueçam. Repete. radioamantes.wordpress.com. Tem mais um áudio aí, depois se vocês quiserem tocar, ele imitando, o Escova imitando o Joemir Betting, é muito legal. Quero ver depois. Nós vamos tocar, tá aí, Fufunha? Então vai, Fufunha. Tchau, Rodney. Abraço. E atenção, domingo alegre no Fantástico, o show da dívida. Avião cai com 400 pessoas, todas morrem. Carro-bomba explode no centro de Beirute. 37 pessoas morreram no local, 20 estão gravemente feridas. E atenção urgente, economia, o que você espera com Joemir Betting? O governo está importando milho para a galinha comer. A galinha, mal agradecida, não está devolvendo este milho em forma de ovos. Quando a galinha está choca, não se come ovo, porque nesse período ela só senta. Não faz questão nenhuma que o galo se aproxime, porque em 45 dias, sem fazer uso de sua tabela de conversão, ela terá no mínimo 12 pintinhos, que se não forem moles, crescerão e serão abatidos, trazendo um lucro no PIB das exportações brasileiras, com certeza. E com isso, no galinheiro das exportações do Funaro, o que não pinta de lucro tem que ser apagado com trabuco. E tem que dar certo.